Fala pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui no nosso primeiro programa A Noite é Nossa. E por que A Noite é Nossa? Porque nesse programa vocês vão ter o prazer de conhecer a história de vários cases de sucesso da Noite Prudentina, do evento social, da Noite Prudentina como um todo, das pessoas que fizeram a história dentro dessa Noite Prudentina. E eu não podia começar, um projeto desse sem trazer alguém que realmente fosse um ícone indiscutível dentro da Noite Prudentina. Seus 38 anos de história fazem com que ele, as suas credenciais sejam imbatíveis. Porque se hoje a maioria dos eventos sociais que nós temos, a maioria das noivas, das debutantes, das formaturas, quando pensam em decorar o seu evento, tenho certeza absoluta que o nome dele é um dos primeiros nomes que vem à cabeça de cada um desses clientes. Senhoras e senhores, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Spar, Éder Filito. Tudo bem, Éder? Como estão as coisas? Então. O Éder é uma pessoa que eu digo que a gente tem uma história, né, há muito tempo junto. Esse ano eu estou fazendo 26 anos com a minha equipe. Antes de ter a minha equipe, trabalhei para outras equipes aqui em Prudente, fora de Prudente também, mas aqui em Prudente. E a nossa história sempre esteve junta de alguma maneira, a gente sempre esteve muito próximo. A gente teve uma época de fazer, N eventos, mas não vamos falar de nós agora. Primeiro eu quero saber, como é que começou a história de Éder Filito? Muito boa noite, não sei que horário que vai no ar isso aí, horário mas estamos isso aqui. É bom da internet, né? A internet é boa por causa disso, né, Tom? Exatamente. Você não tem horário, você não tem nada, né? Você é 8 da manhã, é 8 da noite, é 2 da madrugada, você está ali conectado. Então, o nosso início, ele foi pela necessidade, né, Tom? Cidade, Presidente Prudente, distante da capital. Aqui nós não tínhamos nada, né? Há 38 anos atrás, a gente não tinha nada. Até hoje é difícil. Imagina 38 anos atrás. Então, aí veio na mente assim, alguns amigos que me procuravam para me ajudar eles a deixar o evento deles um pouco mais sofisticado. E aí eu comecei a levar uma plantinha, a levar um vasinho, a pôr um tapetinho. E aí foi dali que surgiu a ideia de ter sei lá, eu nunca imaginei que eu ia chegar onde a gente chegou, né? Sim, claro. É uma potência, Começando né? de tão pouco, né? O que é legal, muita gente fala assim, ele fala de uma plantinha, porque tudo acho que começou lá no viveiro, né? Com o viveiro, e aí você leva as plantas e tal. E quando o Éder, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em Prudente, o Éder já era o Éder, porque eu tenho 38 anos hoje como mestre de cerimônia, mas isso, antes de eu chegar no evento social, eu passei por muitas outras áreas, trabalhei com evento público, federal, estadual, né? Trabalhei para o governo do estado muito tempo, como mestre de cerimônia e tal, até chegar aqui. Quando eu cheguei aqui, o Éder já era uma potência, né? O Éder já era líder do mercado de Prudente, né? O que acontece, Tom, é assim, quando a gente viu a necessidade, e o meu primeiro caso ele foi até inusitado. Eu ia ser padrinho de casamento e o noivo chegou para mim e falou assim, olha, não vai ter floricultura na minha festa, no meu casamento, porque a floricultura está cobrando muito caro, porque até então, quem fazia as decoraçõezinhas de casamento eram as floriculturas. Eram as floriculturas, era da onde vinham as flores. Exato. E aí eu falei, mas como assim? Você vai casar, não vai pôr nada? Eu falei assim, não, nós vamos dar um jeito. E aí eu construí ali uns suportes de ferro e fizemos a composição do corredor, todo de samambaias. E aí faltava alguma coisa para o altar. Eu com o noivo, a gente saiu dentro de Prudente colhendo galhos de primavera. Era setembro, né? Caramba! Tinha iniciado a primavera. Mas você lembra o dia? Lembro. Do seu primeiro evento? Quando foi? 24 de setembro de 88. De 88? 88. Esse ano agora a gente faz 38 anos. Eu lembro, essa data para mim é muito grande porque eu também comecei em 88 como mestre de cerimônia. Né? E ali a gente construiu uma igreja maravilhosa e depois daquele evento, todos que estavam naquele casamento começaram a nos procurar. Não, mas eu quero aquilo. Traz a samambaia, traz os galhos. E aí foi começando a ficar meio batido, né? Meio igual. Sim. E aí a gente começou a ir atrás da flor. Então vamos pôr flor no corredor, né? Vamos amarrar, vamos fazer
a gente pegava argila, né? Era uma bola de argila. Você tá de E na brincadeira. argila a gente espetava, amarrava com um musgozinho ali, um Sim. saco de estopa, e vinha e grudava isso no banco e espetava as flores naquele bloco de argila. Caramba, E é ali sério a que era gente foi assim que começar? crescendo. Caramba. Foi desse jeito. Foi desse jeito. E assim, a primeira obra-prima assim, que veio na minha mão foi um casal, eles tinham ido para a Europa e tinha ido num casamento lá, e eles só falavam assim, do teto veio um monte de tecido. Até eu vi esse tecido aqui hoje no teto, eu recordei desse dia. E aí o casamento ia ser no Limoeiro. No Limoeiro, Caramba, o Limoeiro é aquele 500 caixotão. pessoas. 500 pessoas. 500 pessoas. Na época que não tinha nem ar-condicionado no Limoeiro. Eu só tinha uma foto na mão, uma foto. E eu vi os panos assim em cima das pessoas. Aquele monte de pano em cima das pessoas. Aí eu peguei e comprei os panos, pegamos andaime, que é o que a gente tinha, martelo, prego e corda. E fomos pro Limoeiro. Caraca. Um mês antes, nós começamos a esticar as cordas, a jogar os panos, a pôr dentro de andaime. E ali a gente começou a construir. Quando os convidados chegaram, falaram, não, isso não é prudente. Isso não é prudente, porque o Limoeiro até hoje, um caixotão, né? Sim, exatamente. Né? E ali a gente fez a primeira obra de arte ali. Ficou maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É, porque assim, realmente obra de arte, porque assim, eu tive o prazer de ter vários eventos onde eu chegava e falava assim, cara, o que é isso? E da onde veio, assim, quando você entendeu o start de você sair disso aí, onde saiu essas ideias? Porque assim, é impressionante, porque quando a gente senta na frente do Éder, a gente chega com um cliente na frente do Éder, o cliente fala, Éder, a gente queria isso, isso, isso. Conversou um pouquinho com ele, ele tem uma facilidade de pegar uma folha e começar na frente do cliente, fazer com que o cliente, não é desenhar qualquer um desenha, mas fazer o cliente entrar e conseguir entender aquilo que ele está fazendo ali, qual que é a ideia, entrar no sonho, né? Ô Tom, o que eu considero é assim, os melhores projetos que eu já fiz até hoje, ele veio sonho para mim. Eu passeei dentro dos meus eventos. Caraca. Não sei se é tanta ali, a gente deita com aquele pensamento na cabeça, e ali eu tô deitado, e aí vem um sonho, e eu começo a sonhar dentro daquele evento, naquele lugar que eu vou decorar, e ali eu posso seguir o meu fluxo daquele sonho, eu sei que vai dar tudo muito certo. Puxa vida. Eu consigo me ver dentro desse sonho que as noivas sonham. Cara, entendeu? e esse é gostoso, porque assim, a gente sempre fala sobre isso, né? Porque quando as pessoas chegam no evento, tudo muito bonito, lindo, maravilhoso, as pessoas não fazem ideia o quanto tempo você precisa. Não é tempo, né? É tempo, equipe, disposição. Ninguém tem noção. Ninguém tem noção. Não, porque o bastidor, ele é muito... Eu já tive eventos, se você pega assim, grandes formaturas, que você começa a montar ela com 30 dias de antecedência, com 20 dias de antecedência, 15 dias de antecedência. E tem aquele que você monta no dia. No dia. Por exemplo, hoje mesmo eu tô com 2 eventos. Hoje? Hoje. Aí eu tinha que pôr uma equipe muito grande. E hoje é uma quinta-feira, tá, pessoal? Só para vocês terem entender. As flores, elas chegam na quinta-feira pela manhã para mim. E eu não gosto de trabalhar com flor de CEAGESP ou guardar a flor de uma semana para outra, porque o evento não vai ficar a mesma coisa. Exatamente. Então, a flor chegou, eu pus um batalhão de gente lá e tô lá administrando, e você faz isso, você faz aquilo. Quando deu 10 horas, eu já estava já com praticamente os 2 eventos, todo o esqueleto dos eventos montado. Montado já. Você tem também, é o que a gente fala, você, ao passar dos anos, você conseguiu também construir uma equipe, né, que passaram excelentes profissionais na sua mão, né? Hoje nós temos alguns profissionais no meio aí que são até seus concorrentes, que foram seus funcionários, né? Mas, que você consegue montar uma equipe, né? Eu nem considero concorrente, sabe? Porque foi tão gostoso, foi tão prazeroso essa arte do ensinar, né? É bom, né? Você jogar para frente aquilo que você... que Deus nos dá, né? Sim, com tanta eu praticidade. Eu acho que se a gente deixar Deus de lado, a gente vai estar sendo ingrato. Porque tudo vem de Deus, né? Na hora que você falou, eu ia concluir esses sonhos, assim. Eu sinto que é algo inspirador que Deus mesmo que me dá. Já vários. Principalmente quando eu fico muito preocupado de como desenvolver algo, como eu vou deixar aquele algo com muita elegância. E aí eu percebo assim, puxa, e muitas vezes vem assim, 2 dias, 3 dias antes do evento. E o que é legal hoje, o que a gente vê, que assim, antigamente, você falou assim, eu comecei com argila ali.
Hoje eu percebo que você consegue, principalmente você consegue, aqui para Prudente, porque pouca gente sabe disso, mas Prudente é uma cidade considerada dentro do Brasil hoje com uma quantidade de profissionais de alto nível que você dificilmente acha em capitais, né? Você acha em capitais. O nível de eventos que são feitos aqui, você acha em capitais. E o que é legal hoje é que assim, hoje a gente tem tudo que está rolando de tendência por aí, você traz isso muito rapidamente para dentro do mercado. E a gente sabe que, querendo ou não... É muito doido. É doido, né? É muito doido. Você se adequar a isso. Todo começo de ano eu vou numa feira que tem no Sul para a gente acompanhar a tendência, ver o que tem de novo. E aí aí elas ficam jogando, né? Uns spoilers mostrando, né, o que vai ter lá nessa apresentação. E no meio deles eu vi umas luminárias que eu já tinha construído elas, já tinha usado elas, né? Então muitas vezes a gente está antes da feira, né? A gente consegue construir algo antes de ser lançado, né? Então isso é inspirador para a gente, né? E para quem não sabe, eu vi que o Éder falou assim, a gente construiu. Os caras falam assim, peraí, como que o Éder construiu? Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque você hoje tem algumas equipes, fora a sua equipe de montagem, preparação, você tem algumas equipes que estão ali para fazer algumas coisas. Porque, primeiro, você tem que entender que a quantidade de material que tem um decorador, a maioria das coisas que se quebram ou danificam, muito mais no próprio levar de um lado para outro, né, do que na própria festa. Sim. Então você precisa ter uma equipe que arruma isso. Só que o Éder não tem só que arruma, ele tem aquela que muda, que consegue pegar as coisas e mudar e consegue fazer a coisa de ter essa tendência, né? É meio assim mesmo, porque o que acontece? Se eu não tiver um marceneiro à minha disposição, um serralheiro, um pintor que mexe com ferragem, exato, não vai. Por exemplo, essa semana eu tinha que estar com meus gazebos, que é umas estruturas que a gente tem, todas bonitinha, pintadinha, reformadinha. Ou seja, você precisa de uma equipe tanto rápida, entendeu? Porque hoje o mobiliário está preto, amanhã ele pode estar dourado. Depois da manhã ele pode estar prata, e depois da manhã ele volta para o preto de novo. Até a gente brinca lá, tem um sofá que a gente chama ele de pretinho. Pega o pretinho, mas vai lá, ele não está preto mais. Mas ele a gente tão condicionou ele a ser o pretinho que todo mundo chama. Aí chega um novo lá e fala assim, mas não tem alguma coisa errada? Porque o sofá lá não é preto. Ele não é preto. Calma, cara, você está chegando agora. É muito doido. Mas é muito louco isso, né? Agora diz uma coisa para mim. A gente sabe dessa beleza, das coisas, mas você já passou muito perrengue montando festa, né? Com chuvas, com... Você tem algum assim que você lembra que foi aquele que você fala assim, cara, esse eu acho que não vai dar pra gente arrumar a tempo? Ô Tom, quando vai para evento externo, né, que você tem que construir a tenda, que você sai do zero, você pega... Em Marília teve um casamento lá que o pai da noiva era o dono de um condomínio. Tá. E ele tinha lançado o condomínio, dentro do condomínio tinha só 3 ou 4 casas. E aí fui para lá para a gente achar o lugar para fazer o evento. E eu achei que ele ia me levar aonde ele tinha construído salão, o lazer. Festa, exato. Né? Só que o salão do lazer cabe aí 70, 80, 100 pessoas no máximo. E era uma festa considerável. Nós íamos montar um evento para 300 pessoas. Caramba. Falei, tá, de repente vamos fazer um puxado, né, um complemento dessa parte que já tem pronto de estrutura. Não, ele me parou dentro de uma praça, dentro do condomínio, e olhou para mim e falou assim, ó, e nessa praça era uma antiga fazenda e tinha uma mini capelinha, e ele manteve essa capelinha dentro desse... E ali ele olhou para mim e falou, ó, aqui vai ser a capela, eu quero minha filha casando aqui e aqui eu quero do lado a festa. Nesse evento a gente entrou 40 dias antes. Então, e aí foi andando. Porque aí muda tudo. Para quem não entende, isso assim, um evento como esse você faz piso, parede, teto, climatização, banheiro, cozinha, você tem que montar todos os ambientes. Na época não tinha os banheiros de luxo. E aí a gente tinha que construir os banheiros, a gente construiu os banheiros todos. Tudo foi construído. E foi maravilhoso. E era assim, o início a gente partiu de 200 pessoas. E aí, quando foi chegando mais perto, chegou a 350. E aí nós montamos uma estrutura. E uma estrutura para 350 pessoas tem que ter no mínimo 1.000 metros de área construída. 1.000 metros de área construída, exatamente. Senão você não faz o evento. Não faz.
E lá em Marília, que é a cidade, não tinha um salão bacana Exato. de 1.000 metros. Não tinha. Hoje tem. até tem. Hoje Mas tem. na época, lá, 25, 20 e tantos anos atrás, não tinha. Caramba. E lá a gente construiu e foi maravilhoso. Foi assim um marco para nós, né? Um marco. Foi muito bacana. Então eu considero assim, algo desafiador na minha vida foi entrega, né, desse vida. evento, né? Não, porque a entrega de um evento desse aí é uma loucura. Muita gente vê, né, hoje, assim, algumas coisas que acontecem, as pessoas não entendem que, assim, quando a primeira coisa que um cerimonialista faz quando alguém chega nele, né, antes de falar do trabalho do Éder, a gente vê qual é a viabilidade do sonho da pessoa, né? Porque quando a gente fala assim, não, dá para sonhar com isso, legal. Eu tenho realmente uma coisa que, assim, eu tento fazer tudo possível e imaginável para que eu tenha uma área de escape, uma área que eu possa contar que seja fixa, né? Porque eu já tive N problemas e N eventos que você fala assim, e agora, o que eu vou fazer? Porque tem coisas que a gente consegue resolver, mas e aí como que você faz um evento campal e chove o dia inteiro? Não tem o que fazer, a gente não tem como controlar isso. E por mais que a gente controle, coloque tenda, você controla até certo ponto, né? É isso aí. Porque depois disso não tem como você fazer. Então, e a gente já passou por vários exemplos desses que você estava citando aí, de ter que fazer uma mudança no dia. E você tem que estar ali preparado para que aconteça essa mudança, para que esse plano B seja, muitas vezes, até melhor que o plano A. O plano A, né? Porque a meta da gente é isso. Porque é transformar o A no B, mas deixar ele com o mesmo padrão e equilíbrio. Que tem o sonho, né? Na Chácara Ceribelli, uma época, eu fiz um evento lá, e aí veio a chuva, nós tivemos que trazer para dentro, porque lá o campal é aberto. Aberto. E aí lá dentro a gente construiu, e a noiva chegou para mim depois da festa e falou assim, vou te falar algo, para mim ficou melhor do que se tivesse sido lá fora. Isso trouxe assim, muita alegria pra gente, né? Porque saber que a gente continuou com o sonho da noiva em alta. Exatamente. Né? Eu falo que é legal isso, porque quando você tem essa cumplicidade de profissionais, porque eu sempre tive uma coisa no meu modo de trabalhar. Para mim, sempre eu tinha que ter, trabalhando junto comigo, profissionais que eu confiasse. Então, eu sempre tive isso. Eu nunca fui aquele profissional que ficasse lá assim, não, mas esse vaso não dá para vir mais para cá, né? Você sabe como é. Eu faço o sonho da minha noiva, eu converso com você, a gente acompanha, mas eu deixo com que a sua criação funcione. Você é o profissional dessa área. O que eu tenho que fazer é trazer tudo para que você tenha essa liberdade de criar, né? Mas eu nunca vou me esquecer, eu lembro de um evento que foi na Casa dos Médicos. E essa noiva, ela queria assim, era um painel todo verde, e no meio desse painel era um quadrado gigantesco de rosas brancas. Nunca vou esquecer isso. Era um painelzão de rosas brancas. E aí eu lembro que no sábado de manhã, você me liga e fala assim, Tom, onde você tá? Eu falei, eu tô chegando no salão. Você tá indo para algum lugar antes? Ah, não, eu vou estar em lugar. Não, vem aqui primeiro. Quando eu cheguei no salão, você me mostrou. Tinham chegado umas rosas, eu lembro que era uma semana. E é aquilo, né? Você depende da produção. Você tá trabalhando com coisas vivas. E as rosas brancas chegaram, elas estavam horríveis. Horríveis. Não minto, as rosas eram amarelas e ela não queria o branco. E tava horrível. Aí eu falei assim, Éder, nós não vamos falar para ela que essas rosas estão horríveis. Mas por que a gente vai fazer? Qual que é a outra solução? Aí eu lembro que você olhou para mim e falou assim, eu tenho essa mesma quantidade de rosa branca. Só que a única rosa que ela não quer. Eu falei assim, Éder, manda bala. Pode fazer o branco. Mas Tom, faz o branco. E eu lembro que nós pegamos a iluminação e trabalhamos. Eu lembro que trocamos um monte de iluminação e fizemos em cima do que era. Eu lembro que era o fundo do palco isso. E nós trabalhamos com uma iluminação amarela. E a noiva chegou, eu nem citei isso para ela. Uhum. Eu cheguei para ela e falei assim, ó, você precisa ver como a sua decoração está maravilhosa. E ela entrou radiante, olhou, e eu lembro que eu fiquei esperando ela olhar para o palco. Ela olhou para o palco, ela falou assim, meu palco tá do jeito que eu sonhei. E aí, quando ela acabou de falar isso, eu lembro que estava se fazendo ali, mudou a luz do amarelo que eu pedi para começar, e saiu para um pink clarinho, ela olhou para mim e falou assim, nossa, mas ficou... Que cor que é as rosas? Eu falei assim, suas rosas são brancas. Ela falou, Tom,
ficou lindo. Aí eu deixei passar e no final da festa falei para ela, ó, sabe o que aconteceu? Aconteceu isso, isso, isso. E quando nós tomamos a decisão de manhã, nós falamos assim, vai ser o melhor para ela? Vai ser o melhor para ela. Nós vamos tentar fazer, vamos fazer o sonho dela. E ela falou, não, então ficou muito melhor, porque eu vi que a mudança de cores não ficaria legal se a rosa fosse amarela e eu trocasse essa iluminação. Então, eu acho que essa cumplicidade, a gente ter isso, com esse cuidado com o cliente é fundamental, né? Mas não é fácil não, Tom. É uma adrenalina ali diária que tá ali na pele e vem, você tem que fazer isso acontecer ali no dia. E você tem que ter profissionais que também confiem no seu trabalho, senão fica difícil, né? Não, fica difícil. Porque a gente sabe que tem alguns que querem, não, mas não conseguem entender o contexto, né? É que, na verdade, nesse dia, eu não estou muito lembrado, mas se não me engano, a Olambra, que quando não entrou as amarelas, ela mandou a branca no lugar. Exatamente. Entendeu? Foi e exatamente aí, quando isso. chegou, eu falei assim, Tom, pelo menos a gente não está sem a flor. Né? E aí foi maravilhoso, trabalhamos com a iluminação, acho que é tudo de bom, né? E falando de Olambra, vou te falar um negocinho, é uma coisa que a gente não pode deixar de falar, porque assim, nós do meio de eventos vivemos 2 anos terríveis, que foram 2020 e 2021, por causa da pandemia. Foi o único, eu acho que foi o único meio que realmente, praticamente, assim, parou geral, porque não era só não ter, e eu lembro disso, que não era só não ter, poder trabalhar, mas a gente não tinha com quem trabalhar, né? Eu lembro que Olambra me doía o coração, porque, para quem não sabe, Olambra hoje é a capital, né, nacional, né, quer dizer, ainda, eu creio que ainda seja, né, a capital nacional da flor de corte, que é a flor que a gente usa para decoração. E lá você tem, são estufas, né? São grandes estufas, são espaços imensos, espaços que o solo é trabalhado há anos. E você não pode deixar mais de 4, 5 meses de plantar nada naquele solo, porque ele vai perdendo nutrientes que estão ali há muito tempo, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas é isso mesmo. E assim, quando aconteceu a pandemia, não tinha para onde mandar as flores. Eu lembro que jogavam flores fora, davam, não conseguia, tinha que jogar flores fora. A gente perdeu muito, né? Elas foram trituradas, né? Passavam as carretas assim, exato. A gente viu isso sendo triturado. Seriam aquelas flores coração, né? Que a gente estaria usando, né? E não tinha para onde ir, continuar, não tinha, porque a flor de corte é assim, ela é plantada para ser produzida semanalmente. O ciclo dela é para aquele que você tenha toda semana. É dali. Exatamente. Entendeu? E aí sabia que não ia ter os eventos e aí começou a jogar. Não era 2 carretas, era infinitas. Infinita. Cara. E aí, por que eu toquei nesse assunto? Porque mesmo hoje, a gente falando aí, já são 3, 4 anos depois disso, o que mudou muito dentro dessa parte da decoração foi justamente essa questão de você hoje já não ter a quantidade de produtores que você tinha antes da pandemia, não é? E isso mudou muito, impactou muito, principalmente custo. Porque o que aconteceu foi o seguinte, Tom. Nós tínhamos a Olambra, né, que é o maior centro, e nós tínhamos os produtores, os Sim. pequenos produtores. Até que quem segurava o preço de mercado eram os pequenos produtores. Exatamente. Porque o pequeno produtor, ele planta, ele leva para o CEAGESP. Se ele não vende, ele volta com essa flor. Na próxima feira, ele pega essa flor, ele leva e põe ela com uma segunda linha, vendendo ali num preço um pouco mais inferior. Sim. Então, com isso, ele segura o preço. Ele compensa o preço de mercado, exato. De mercado. Entendi. E aí, quando aconteceu a pandemia, os pequenos produtores, eles tiveram que migrar. A maioria. Eles não iam ficar esperando saber quando ia voltar a eventos. E ele viu que a parte de verdura, legumes, não parou. Não parou porque você tinha um monte de gente em casa que queria comer. Automaticamente, eles migraram para fazer essa parte. E com essa migração, o que aconteceu? Eles, quando a flor voltou, eles não voltaram. Nós estamos aí hoje. Eu lembro que era um desespero, principalmente as primeiras festas. Você chegava lá e dizia assim, eu quero... Vamos falar do mosquitinho, que a gente estava falando do mosquitinho ontem. Eu preciso de 200 mosquitinhos. Se chegasse 30 aqui, não 40, 50, era muito. E assim, o preço lá em cima. E aí a gente ficou sem os pequenos produtores, dependendo exclusivamente da Olambra, né? Eles também, os produtores que mandavam as flores para a Olambra, sabe que eles sofreram muito com isso.
Mas eu acho que teve uma compensação muito grande, porque o 2022, ele veio para a gente resolver o 20, o 21 e o 22 no 22. Então foi um ano que a gente trabalhou muito. Porque as noivas aí tinham um prazo de entrega, né? Foi dado lá saiu um edital, né, que o governo federal lançou, que teria que ter... E que acabava exatamente em 2022. Dezembro de 22. Ou seja, tudo de 20 e 21 tinha que resolver até 22. Até então foi muito difícil. Fora que tinha 22 já, né? Cara, eu lembro que você chegou a fazer festa aí mais de... Nós tínhamos 10, 12 eventos por semana. Por semana, exatamente. Não foi fácil, não. Foi aí que surgiram bastante floristas, né? A gente conseguiu formar mais uma equipe de floristas. Que legal. Eu formo florista toda semana, todo dia, não tenho medo de ficar sem a mão de obra, porque se tem uma coisa que a gente tem é o dom de ensinar. Então isso... Cara, eu já vi isso e isso é impressionante, porque você vê assim, às vezes, alguns arranjos, porque no meu caso, eu fui atrás para descobrir como se fazia, como se lidava, como funcionava todas as áreas do evento. Porque a gente não tem uma faculdade para cerimonialista, né? Então, você tem que fazer eventos. Eu tenho que fazendo cursos. Eu tenho mais de, acho que 500, 600 cursos na minha vida, em 38 anos, do que eu fui atrás para aprender e tudo mais. Fora do que a gente lê, eu gosto muito de ler, então a gente aprende, né, autodidata, mas é uma loucura ver como você consegue entregar e consegue mudar isso hoje, né? E eu queria te falar uma outra coisa também, falando de Prudente Região, porque as pessoas não conseguem entender. Quando a gente fala assim, gente, você vai fazer seu evento? Comece a procurar seu evento 1 ano e meio, 1 ano antes. Por quê? Hoje um dos maiores problemas que nós temos na região é o quê? Salão. A gente tem poucos salões. Pensando no tamanho da região de Prudente, nós temos poucos salões aqui, né? Então, vários salões se transformaram em igreja, em mercados, entendeu? A gente perdeu vários salões. Nossa, Coraza, Espaço Nobre, que era lá no Espaço Nobre. Perdemos vários salões. Agora até mesmo o Tênis Clube, que era uma opção que hoje... A Ápia, que virou... A Ápia, se transformou uma igreja também. Então a gente perdeu muito salão, né? A gente teve alguns salões, mas assim, os salões que se inauguraram não foram do tamanho e do porte disso, né? Porque... A mentalidade veio com outra pegada, né? Com menos pessoas, não construir salões tão grandes, entendeu? Então a gente está aí, com esse sofrimento, mas as noivas têm que se ajustar. Quem quer o melhor... Quem quer beber água limpa tem que vir bem antes. Tem que vir antes, senão você acaba perdendo isso. E qual hoje, assim, o que você vê... As tendências para esses próximos casamentos que nós estamos tendo esse ano, no próximo ano que a gente já está aí pensando. Você sabe que todo ano ele começa com... A Pantone, eles lançam, né, os tons e cores, né, para que domine o ano, né? E esse ano a gente foi para o light, né, uma coisa mais clean. Até está sendo gostoso trabalhar. Porque quando você fala assim, o light, então vai ser branco e verde. Não precisa ser só branco e verde. Né? O light, ele traz essa coisa para o menos, entendeu? E tá gostoso. Tá sendo umas entregas maravilhosas. E hoje a gente tem essa possibilidade de ter... É legal, né? Que você acha... Mas continua o mobiliário orgânico, continua exatamente o isso, off, né? Continua. Tá? E de vez em quando vem uma noiva usada, que eu também não fico na moda, porque tem, isso é moda, não tem... Não. Acho que isso é muito legal. Eu acho que eu olho pro sonho, muito, sonho da noiva, né? Isso que é um ponto legal de a gente ver você, que assim, quando eu sento um cliente na sua frente, eu sei que quando ele vai chegar lá, eu sempre falo isso para ele, eu oriento ele, fala o que você quer. É isso aí. Fala o que você quer. Se você não quer... Para mim, basta uma foto, eu já sei tudo que a noiva quer. Exatamente. Você consegue pegar já ali e consegue desenvolver... Como ontem mesmo a gente estava, né, com um casal de noivos lá, batendo um papo, e eles saíram de lá super felizes porque eles viram que era aquilo que eles queriam. O sonho que eles imaginaram. A gente mudou, né, da primeira reunião que a gente teve com a noiva para de ontem, a gente já mudou algumas coisas que ela viu e ela mudou. Então, acho que isso é primordial. E uma das coisas que eu acho legal do seu trabalho também é aquela última reunião que a gente sempre faz ali 20 dias, 25 dias antes do evento, que eu acho ela primordial. Poucos profissionais fazem isso. O que eu falo para as noivas, não me leve na última reunião para o salão. Porque o risco de você mudar teu projeto é muito maior do que você ficar no escritório. Exatamente. No escritório você não está enxergando nada. Porque eu já vi e aí acaba criando cenas que não está ali. A gente não queria fazer isso. Mas você vai até o salão
você acaba Pronto, trazendo elementos diferentes, um aconchego maior. É muito bacana. Bom, muito Evento legal. é assim, você tem que estar na alma, né? É. Estando na alma do profissional, ele sai, ele acontece. E o gostoso é quando a noiva chega e fala assim, tá nas tuas mãos, tá entregue, né? E a gente tem uma Então, isso percepção que o mercado, posso dizer aí, de 1 ano e meio para cá, ele começou a dar uma mudada. Ele voltou a dar uma... Eu não gosto muito desse negócio de comparar com outros anos, mas ele voltou a dar uma aquecida, né? Ele tem tido assim uns clientes um pouco mais exigentes, mas querendo algumas coisas mais personalizadas, né? Do que é só o... Mas a exigência, ela tá vindo através dessa mídia, né? Muito na hora, né? Lança algo a nível mundial, todo mundo tem hoje acesso e vê, e elas vêm com esses sonhos tudo muito louco, né? Que é muita informação que chega numa mandada só, né? Foi um bom você ter falado nisso, que era uma coisa que a gente já tinha uma vez comentado, e eu gostaria assim, só de dar uma passada sobre isso, bem en passant, que assim, uma das coisas que eu percebi, que é com esse novo, né? Tá tudo muito fácil, as pessoas querem que... hoje o WhatsApp e tal, é muito, muito fácil as pessoas nos encontrar. Só que as pessoas elas não entenderam uma coisa. Quando fala com um profissional como você, que é um artista, a sua resposta nunca é sim e não, né? Quando a pessoa vem até você, que ela te pede algo, que ela te... Tem muita coisa dentro da sua resposta, né? Do poder ou não poder, de começar a atender, e de quando você começa a atender uma coisa. E uma das coisas que as pessoas não entendem hoje é assim, quando vocês conversam com um profissional da área, tá? Uma coisa é muito legal de vocês entenderem hoje, meus queridos. Não dá pra gente colocar uma pessoa qualquer para responder o nosso WhatsApp. Não dá. Não dá, né? Por quê? Nosso ramo não dá. Não dá. É muito difícil porque você quer uma resposta personalizada. E essa resposta personalizada, quem pode dar, no caso da Éder, é o Éder. Isso aí. Até você me comentou, esses dias atrás você teve que chegar, depois de atender o dia inteiro, E até tomar um banho, jantar, 10 horas da noite, sentar e até que hora? Fui até 15 para as 4 da manhã para pôr os WhatsApp em ordem. E muitas vezes as noivas, quem está lá do outro lado, não está entendendo. Não entende isso, né? E vê e acha que é menosprezo, porque a procura está muito grande. Então é prudente, é região, é muita gente. É muita gente atrás de informações, atrás de saber do trabalho da gente. Isso é muito legal também, né? Eu acho que é algo que vem ao encontro de tudo aquilo que a gente construiu nesses 38 anos. É só assim, tenham paciência, mas vocês vão ter um artista aí respondendo para vocês. Mas então, o mais gostoso, o que você levou, a noite é nossa. Isso é muito legal. Esse é muito legal. Né? Isso daqui é a noite é nossa. Exato. Né? Esse bate-papo que a gente fala assim é tão fácil pra gente, porque é o que a gente vive, né? É o que a gente vive. A gente vive há muito tempo, né? Éder, cara, eu não sei nem como te agradecer. Eu sei que as pessoas olham por aí, vê que o Éder não é muito, né? É fácil de você ter o Éder num lugar desse, porque assim, é um dia a dia corrido, hoje mesmo que ele falou. Ele montou 2 festas primeiro antes de vir para cá, né? São agora, para que vocês não estão gravando isso, são meio-dia. E eu sei que ele está no relógio ali, porque eu sei do que ele tem para fazer hoje à tarde. Para finalizar esses eventos. E a gente só tem que agradecer você ter esse tempo, de a gente poder Sim. falar um pouco mais sobre isso. Mas pode contar com a gente aí, a hora que você tiver algum outro tema para ser discutido. Com certeza. Até porque, pautar, como eu disse, são 38 anos, não são 10 anos, são 38 anos de história, que assim, eu e o Éder, a gente já passou por momentos de um não querer olhar para a cara do outro, de um não querer... Mas o respeito que eu sempre tive pelo Éder é porque eu respeito muito o artista e o profissional. É isso aí mesmo. E eu sei qual é o artista profissional que eu estou tendo aqui na minha frente. Por isso que eu fiz questão de ter ele no meu primeiro programa, porque eu queria que a gente começasse com o pé direito. É isso aí. Né? A gente trazendo, como a gente falou, histórias de sucesso. E não tem uma história dentro do evento do Prudente que seja de tamanho sucesso como a história do Éder, que já deu voltas por cima memoráveis e hoje está aí, graças a Deus, com essas filhas maravilhosas, que você teve a oportunidade de casar, de ter festas maravilhosas. E uma família maravilhosa, né? E eu acho que só tem a agradecer a você Deus por tudo, a família, exatamente. Os amigos, né? E com certeza absoluta. Acho que é tudo então, um conjunto. Muito obrigado por esse tempo de poder estrear esse nosso projeto novo.
Beleza. Me Bora diz uma lá. coisa, a sua rede social, Éder Filito. Éder Filito. Filito, né? 2 T's no Dois Filito. T's do Filito, tá? Tudo com Vocês I, vão encontrar Filito aí com 2 bastante T's. coisa aí, bastante eventos. É, E tenho muita certeza coisa que- bacana para vir aí. Éder, muito obrigado. Então. Galera, é isso aí. É esse o tipo de profissional que a gente quer trazer aí para os nossos eventos aqui dentro do A Noite é Nossa, dentro do projeto da SPAR, que nós vamos ter a oportunidade de também explicar para vocês um pouquinho mais do projeto, que é maravilhoso, e a gente quer ter vocês aqui em todos os nossos programas. Muito obrigado pela presença de vocês, e Éder, Opa, valeu, tamo obrigado junto. mesmo pela Tamo presença. junto.